Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Continuando a nossa roda de conversa, né? Como de costume, a gente hoje vai estudar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 e 2, que faz referência aos pobres de espírito, lá do Evangelho de Mateus 5:3. E comigo aqui, do meu lado, está o Maurício Caju, que a gente está sempre fazendo essa dupla dinâmica. E quem vai fazer a prece inicial é ele. Vai lá, Caju. Então vamos levar nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, agradecer, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente para estudar o vosso Evangelho. Que sua paz e sua luz possa nos envolver nesse momento, hoje, agora e sempre, que assim seja, e graças a Deus. O item de hoje, Caju, é o que se deve entender por pobres de espírito. E aí, como eu tinha falado, ele faz referência ao Evangelho de Mateus. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Mateus a gente sabe, né? Ele era publicano, e todo publicano eram os judeus que trabalhavam para os romanos, né? E como ele era judeu, ele falava hebraico. E como ele era publicano é aquele cara que anota os impostos, faz a cobrança da galera que é uma área de circulação de mercadoria, né? Então ele tem que fazer a taxação de imposto. Isso que eu estou falando, porque ele quer dizer que ele sabia ler e escrever. E se a gente for olhar no Evangelho, Mateus é o que anota o Sermão do Monte todo, onde está esse capítulo que a gente vai estudar, que é os pobres de espírito. João e Lucas, eles também citam, mas ele não é tão completo. O de Mateus, ele está lá, um monte de bem-aventuranças, né? E a gente agora vai iniciar a roda de conversa, começando com uma delas. Aí eu vou... Quer que eu comece a ler ou tu vai ler? Não, antes de ler, a gente vê a atenção do nosso decodificador, né? Kardec, quando ele coloca logo no tema, o que se deve entender por pobre de espírito. Se ele coloca em letras garrafais o início do texto, é que as pessoas confundiram e confundem até hoje esse contexto que vamos ler hoje. Então a gente vai tirar, vamos ver que a gente muda paradigmas, porque até hoje a gente não absorve o conhecimento total do Sermão da Montanha da Bem-aventurança. Deixamos muitas informações importantes de lado. E vamos ver o que o Espiritismo fala para nós, nos esclarecendo e colocando informações importantes sobre esse texto, para que nós não possamos mais confundir o significado de pobre de espírito. É que deve ter muita confusão mesmo, né? Porque a gente... Não vou dar spoiler, não. Deixa a gente vai lendo, senão a gente vai acabar falando tudo de uma vez. No item, você falou, né? Era item 1 e 2. No item 1, é só o trechinho de Mateus lá no 5:3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. E aí ele já começa falando assim: a incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Pô, já matou a charada aí logo de início, né, Kardec? Não vou nem ler mais o resto, Caju. Vou nem mais fazer. Acabou a roda de conversa, gente. Já acabou. Vou fazer a prece final. Mas até hoje, a incredulidade zomba dessa frase, né? Porque se você for no Aurélio,
quando você fala pobre de espírito, vai lá no Aurélio buscar o significado, né? Tá escrito lá, pessoa simplória, quer dizer, pobre, ingênua, quer dizer, desprovida de inteligência, tola, tá lá no Aurélio. E não é a definição que Jesus quis dizer sobre essa palavra, né? Já está explicando aqui logo no primeiro parágrafo que ele quis dizer os humildes. E se a gente pegar a tradução da Bíblia que a gente tem hoje, é uma tradução da tradução. Eles tinham é uma tradução da versão hebraica da Bíblia, do hebraico para o grego e do grego para as outras línguas. Então a gente tem uma tradução da tradução. Eu estava pesquisando aqui, se você pegar palavras que tinham um significado antes e botar para agora, tem outro significado totalmente diferente. Eu até tinha feito umas anotações aqui que em algum momento ali em Levítico fala que a gente podia vender a filha como escravo. Pô, não era isso que o cara queria dizer, né? Com certeza. Fala um monte de coisa, dentre elas essa de filha como escravo. E aí a gente fica pensando, na época, Jesus era judeu também, então ele também falava hebraico. E como tinha muito comércio ali na área, e a gente só sabe da vida de Jesus depois de adulto, provavelmente na adolescência dele, ele teve que lidar também com outras pessoas que iam procurar o pai dele na carpintaria, né? Então, todo mundo que mexia com comércio acabava sabendo entender outras línguas ali. Igual hoje que a gente tem fast food, hot dog, né, self-service, a gente mistura as línguas todas, né? A gente mistura tudo. Então, o significado vai mudando. Se a gente falar para um cara lá do passado onde não existia cachorro-quente, falar, vou comer um hot dog, vou comer um cachorro-quente, o cara vai imaginar o quê? Que a gente vai matar um cachorro para comer. Né? Antigamente em Roma, se você chegar e falar para mim aqui, Pablo, vou me jogar na piscina que eu quero tomar um banho de piscina. Piscina em Roma, antigamente, era um lugar onde eles criavam peixe. Não era para tomar banho. Então a gente tem que entender por isso que Kardec já começa perguntando, né? O que a gente deve entender por pobre de espírito. E interessante a palavra humildade, ela tem uma característica muito interessante que vamos falar agora. Ela vê todos nós que com pouco conhecimento de plantas, de cultivo, sabemos que a base de uma fruta, de uma árvore crescer é a terra. Então, humildade vem de humus. Então, a terra prepara a terra para plantar. Então, a humildade ela é a base para que nós possamos receber principalmente os novos conhecimentos. Com ela, não deixamos ser influenciado pelo orgulho, pela vaidade. Abre a mente de tal forma que a gente, com consciência, aprendemos as novidades. Então, ela é um facilitador, a humildade, para que nós possamos adquirir conhecimentos, e principalmente os conhecimentos novos, para não interferir através do nosso orgulho. Então, é muito importante ver essa humildade como base de toda e qualquer criatura que busca o conhecimento. Porque deixa a gente num patamar de aprendiz, não de sabe tudo. Esse é o patamar fundamental que ele vai desenvolver aqui, a ideia de aprendiz. Nós somos um aprendiz e a humildade fortalece a gente para receber esse conhecimento com clareza e exatidão, para que nós possamos adquirir esse conhecimento. Ela não tem nada a ver com condição social, né? Não é uma forma de se vestir, de falar, não tem nada a ver com isso, né? É o contrário da vaidade, a humildade. É o contrário do orgulho. É o cara que reconhece as próprias limitações, que não é vaidoso, que expressa submissão às vontades de Deus. Esse é o cara humilde, e é assim que a gente cresce, né?
E no passado, muitas pessoas pegaram ao pé da letra essas palavras e andavam que nem de mendigo para falar que era humilde. Aconteceu muito isso e às vezes até acontece, né? Imagina. As pessoas tá andando com roupa rasgada, tá com cabelo grande, barba sem fazer. É uma pessoa desleixada e não humilde. Não pobre de espírito. O pobre de espírito não é uma pessoa desleixada. Tem um livro de Chico Xavier que tem uma mensagem do Hilário Silva. Numa manhã de domingo, o nome da mensagem. Ele conta um trechinho sobre Benedita Fernandes, que foi uma grande trabalhadora no movimento espírita de São Paulo. E ela andava na rua como mendiga, porque ela sofria de problemas mentais logo no início da adolescência dela. Passava por um processo de obsessão muito forte, né? E ela andava igual mendiga, conheceu o espiritismo dentro da cadeia, porque não existia manicômio, então prenderam ela. E o carcereiro começou a ler o evangelho para ela e tal. Ela saiu dessa situação, virou uma gigantesca trabalhadora no movimento espírita, e na mensagem do Hilário Silva, ele conta que ela recebeu um prêmio na Federação Espírita de São Paulo, e estava num dia de calor, era um domingo, o nome da mensagem é numa manhã de domingo, num domingo de calor, não sei, uma coisa assim. E ela chegou com aquele casaco de lã, todo chique, bonito, mas estava um calor, sabe quando tá calor, não é para vestir casaco? E o pessoal tudo comentando, olha lá, ela deve estar obsidiada, porque, olha lá, tá querendo se amostrar, olha lá, tá suando, mas não perde a pose, o pessoal tudo falando mal. E aí quando a mulher viu que ela estava suando pra caramba, pediu para ela tirar o casaco, lá na frente no palco. Aí ela, com maior vergonha de tirar o casaco, tirou. Aí tava com aquela roupa de chita toda rasgada, chinelo de dedo, porque aquele era a única roupa que ela tinha. Então, como é que ficou todo mundo com a cara no chão, né? Então, o pessoal confunde muito as coisas. Aí, no caso, começaram a falar mal dela por causa da situação que ela se apresentava, né? Que ela foi receber um prêmio. Eu vou ler o outro trechinho aqui. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, o depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em diminuí-la, em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. É tudo o contrário de humildade, né? O cara se acha acima de tudo, sabe tudo. Um dos obstáculos enormes para que nós possamos absorver um conhecimento novo é isso. É ter como parâmetro a nossa inteligência. E não perceber que a nossa inteligência ela é mínima em relação ao todo, que é o infinito. Ela não é nada. Se você fizer uma comparação da Terra, né, com as galáxias, né, com o universo, nós somos nada. Somos uma poeira bem pequenininha em relação às outras coisas. Então não percebe que aquele conhecimento é limitado. E acha dono de si, né? Porque aquilo que ele não compreende está fora da realidade. A pessoa pensa assim, as pessoas de conhecimentos nobres é aquela que percebe que cada vez que ela lê, cada vez que ela estuda,
estuda, cada vez que ela absorve conhecimento, ela percebe que nada sabe, né? Ela percebe que cada vez mais ela não consegue chegar ao final desse conhecimento, porque ele é muito amplo. Então, muitas das vezes, qual é o problema dessa situação? É a pessoa altamente orgulhosa, acha dono de si, né? E não consegue olhar para cima das coisas que não compreende. Aí, o que ele faz? Qual a coisa mais fácil da pessoa? Quando não compreende o assunto, ela nega, sem se aprofundar nele. Nem quer saber. Então negar fica muito fácil para essas pessoas que estão cheias de orgulho, acha que é o dono da verdade, né, o doutor das leis, e toma como parâmetro a sua inteligência em relação a todo o universo. Como a gente faz com Deus. Um Deus só para a Terra. Nós colocamos Deus num parâmetro muito estreito. Um Deus só da Terra. Deus é do universo. E vou contar para todo mundo que ninguém sabe, né? O universo é infinito. Nós não somos nada em relação a todo o universo. Então, nada está bem, não só da Terra. A nossa inteligência, então, é o quê? Se a Terra é praticamente nada em relação ao todo o universo, o que é a nossa inteligência em relação ao conhecimento universal? Meu filho, é insignificante demais para falar. Não tenho nem palavra para significar isso. E se pegar essas pessoas que eram muito inteligentes no passado, que a gente estuda, os grandes filósofos e tal, e trazer para o tempo de hoje, eles não tiveram conhecimento que tem hoje a ciência, sei lá, de física quântica, dessas coisas novas que tem. E, né, isso só prova que ele não sabia tudo, né? Só prova que ele não sabia tudo. Então a gente pode entender que acreditar em Deus, que crer em Deus, é um sinal de humildade. Justamente pelo contrário aí da argumentação que Kardec dá. Que os caras orgulhosos, eles não creem em Deus, porque eles não são humildes. Então, crer em Deus é um sinal de humildade. Aí a gente lembra muito em Chico Xavier. Foi a maior lição de humildade que a gente teve de exemplo aqui no Brasil pra gente. E quem dera deve ser do mundo, quiçá do mundo inteiro por aí. E a gente teve exemplo de conviver durante algum tempo, né? E eu lembro quando Emmanuel fala para ele que para ele conseguir triunfar que tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. E aí a gente entende que isso é a submissão, mas submissão no sentido daquela disposição para obedecer, daquela docilidade. Teve médium mais dócil do que Chico Xavier, né? Chico Xavier foi exemplo grandíssimo de humildade que a gente pode e consegue seguir, né? O problema é que mesmo acreditando em Deus, o nosso comportamento tem que ser compatível. Porque às vezes eu acredito em Deus. Aí quando eu estou com a minha fé muito, muito firme, eu vou estar sendo bastante humilde ali. Mas será que o fato de eu acreditar em Deus muda meu comportamento? Aí que entra o estudo, né? Exatamente. E é interessante a gente perceber que muitas das vezes esses grandes pessoas dita inteligente, entre aspas, ela quer concretizar Deus para si. Para concretizar Deus, a gente vê através da sua obra, né? A gente vê Deus pela sua obra. Por exemplo, muitas das vezes, quando a gente vê o movimento todo do universo, toda a própria Terra, tão regularzinho através do movimento de translação, através do movimento de rotação, a inclinação do eixo da Terra, para dar as estações do ano, o movimento do universo harmônico. Se o Sol fosse um pouquinho mais perto, queimaria todos nós, não teríamos vida. Se fosse um pouquinho mais longe, seria um gelo, não teria vida aqui. O movimento de tudo, do buraco negro, a situação harmônica do universo, a criatura dita PhD, livre docente no conhecimento da Terra, olha para todo esse movimento harmônico e maravilhoso e dá obra ao acaso. Isso é um absurdo. Deus está aí. Nessa inteligência. Demais, né?
acaso não existe, cara. Sem acaso não existe. Então, se você olha todo esse movimento do universo, da própria Terra e do universo, e coloca na conta do acaso, isso é um absurdo. Se você percebe que são cálculos matemáticos exatos, perfeito, é um cálculo possível de calcular esse movimento do universo através da física, e você vê ele trabalhando sem ordem do ser humano, é Deus por detrás daquilo ali tudo. Deus está ali. Então percebemos nossa pequenez. Então as pessoas têm que deixar de ser menos orgulhosas e perceber que seu conhecimento não é nada. Aí da obra ao acaso fica muito injusto. Desqualifica. Né? Desqualifica totalmente Deus. Pois é. Vou pegar outro trecho aqui. Tu quer ler? Não, pode ler. Tá. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que se tomam a sério, que as tomam a sério. A gente vive num mundo, né, que coloca a gente, empurra a gente para achar que a gente é superior a tudo, né? O mundo empurra a gente para isso, esse mundo que a gente vive. Você tem que estudar para se dar bem, para ser melhor, você tem que fazer isso é sempre para você ser melhor do que alguém, que o mundo te prepara. E aí tem tu já deve ter escutado, aquela história de Chico Xavier, né, que Chico Xavier ele trabalhava até altas horas da noite, psicografando, ficava lá dentro do centro. Um dia, ele saindo do centro, vem aquela mulher e dá uma bufetada nele. Né? Tem essa história. A mulher vem dar uma bufetada nele. Eu procurei você o dia inteiro. Entra logo aí e vem me dar um passe. Assim, desse jeito. Deu um tapa na cara de Chico Xavier e entra aí que tu vai me dar um passe agora. Qualquer um de nós ia pensar assim, não, eu não tenho condições de dar um passe, eu tô com a razão de não... Ele tinha toda a razão para não querer dar um passe na mulher. A mulher, né, tirou... Emmanuel aparece para ele e fala, você tem toda a razão de não querer dar um passe nela, mas ela tem a necessidade. Né? E aí ele vai e dá o passe na mulher. Então a gente fica pensando nesses caras que acham que estão certo de tudo, e às vezes até tem razão num monte de coisa, mas que não aceitam a existência de Deus, acham que isso é só para as pessoas simples, para os pobres de espírito, que eles mesmos falam, né? E aí a gente vê esses exemplos. Ainda vou falar isso, Caju, se não existisse Deus, mesmo que não existisse Deus no mundo, se isso fosse verdade, se tivesse alguma maneira de não existir Deus no mundo, não é mais fácil você ser uma pessoa boa do que você achar que sabe tudo? Porque você só vai provar que você não sabe tudo, que uma hora vai chegar alguma coisa que você não sabe. É verdade, com certeza. Interessante aqui também é uma dificuldade que a criatura humana tem admitir o mundo espiritual, o mundo invisível, como ele colocou aqui, o Kardec colocou aqui logo no início. E se baseia muito na proibição de Moisés, lá no Velho Testamento, quando Moisés proíbe as comunicações com os espíritos. Então, não se proíbe aquilo que não existe. Proibir é confirmar que o fato existe. Porque se o fato não existisse, ele não proibiria. E ele só proibiu porque o ser humano até hoje não sabe lidar com o mundo espiritual.
é ignorante, de ignorar mesmo. Não compreende o que acontece nessa relação entre a terra e o mundo espiritual. Então, se Moisés falou e proibiu porque as pessoas não compreendiam, é porque com certeza existia essa comunicabilidade desde a época de Moisés. E hoje, no século XXI, com todo esse nosso conhecimento que temos, não estou falando de doutrina espírita, estou falando de humanidade. Com todo esse conhecimento que a humanidade tem, o que interfere ela, através de uma compreensão didática, visualizar o mundo espiritual, concretizar o mundo espiritual da melhor forma possível. Porque não tem como mais a gente questionar. O lúdico ficou para trás. Nós temos que levar com seriedade. E aquele que tem seriedade para compreender, busca a verdade. E a espiritualidade nos deu, a doutrina espírita, como facilitador. Não só para o espírita, mas como para a humanidade. Através das informações aqui que nós temos, no Pentateuco, qualquer de nós pode ter base para visualizar e se comunicar com o mundo do espírito. Porque os fatos nos permitem a veracidade. Vamos concretizar através de fatos. E existe muitos fatos. E pode ser comprovado até através da ciência, com certeza. Por isso que nós somos ciência, filosofia e religião. Nos dá uma base sólida para visualizar todo o mundo espiritual. Então, o que esses homens têm dificuldade? Por que esses homens, doutores das leis terrenas, não conseguem captar, compreender o mundo espiritual? Será que a dificuldade está em absorver o conhecimento e aprender, ou na sua vaidade no querer compreender? Porque fica muito mais fácil ele fugir da realidade. É o que acontece. As pessoas fogem da realidade. Eu estou lembrando, Caju, tu está falando, eu estou lembrando aqui Kardec. Kardec, quando antes de começar a elaborar a doutrina espírita, a codificar, a trazer ao mundo o Consolador Prometido, ele já tinha mais de 50 anos, já tinha mais de 30 anos no magistério, era uma pessoa com vários livros editados, falava várias línguas, não era pouca coisa, cientista conhecido, o cara era bom em um monte de coisa. Quando começam os efeitos das mesas girantes, e não só em Paris, mas em um monte de lugar no mundo, e que chamam ele com o maior cuidado, da primeira vez ele não vai, depois um outro amigo que ele levava muito a sério chamou, ele foi para ver, ele com toda essa seriedade, com todo o conhecimento que ele tinha, se ele fosse fazer igual esses homens que estão falando aqui do orgulho, ele fala, não, que isso aí não pode acontecer não. Mas ele elaborou uma doutrina, um corpo de doutrina que até hoje e por muitos milênios ela ainda vai empurrar a humanidade para um estado superior de evolução. Né? Ele trouxe as explicações do Evangelho de Jesus. Então ele tinha bagagem para ser melhor do que qualquer um desses caras aí que negam tudo. Não, isso aí não, porque por causa disso, né? E ele não fez isso, ele teve a humildade de falar, não, se as mesas estão respondendo perguntas inteligentes e elas não podem pensar, então alguma coisa tem por trás disso aí. Né? Com certeza. Isso aí é um exemplo de humildade. Que a humanidade possa ser mais humilde para compreender. Porque bibliografia para isso tem. É só se aprofundar e conhecer. Não é através de certa religião ou daquela religião, não interessa, é conhecimento. Quer conhecer? Se aprofunda, leia, busque. E na verdade, Kardec não trouxe a novidade, ele organizou essa novidade, porque muito antes de Kardec já falava sobre o mundo espiritual, né? Essa comunicabilidade com o mundo espiritual, não é novidade, ele só organizou. E para que nós possamos conhecer toda essa realidade, temos que ter humildade.
Ó, vou pegar outro trecho aqui. Antes de pegar outro trecho, para o pessoal que está assistindo a gente, se estiver gostando, não esquece de curtir a nossa página, de clicar lá no YouTube nosso, o canal vai tá escrito aí, se inscrever no canal, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube divulga para outras pessoas que não estão inscritas. Então a mensagem chega muito mais longe. Bom, deixa eu ler a outra parte aqui. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Ou seja, pode negar que não existe espírito, pode negar tudo, mas tu vai morrer e tu vai conferir depois. Tu vai ter que conferir. O certo é que todo mundo vai partir daqui, né? Não vai ter o mesmo mérito, mas que vai conferir, vai. Vai conferir. Ninguém fica para semente. Alguém já viu alguém ficar para semente? Não, né? A gente vira é adubo mesmo. Hã? A gente vira é adubo mesmo. Muitas das vezes a pessoa foge da realidade, acha que a gente vai viver eternamente na Terra. Acha. Aí com isso não quer compreender o que vem depois da morte. Mas nós temos que perceber que ninguém fica eternamente na Terra. Então compreender dá uma possibilidade maior de passar pela morte, né, pelo desencarne, com mais facilidade, com mais naturalidade. E vamos ver... Não só dele, mas de outras pessoas também. Você acreditando que a pessoa vai estar sendo recebida lá do lado de lá, que o sofrimento é muito menor. Você tem um consolo muito maior, né? E perceber que existe uma sociedade, que na verdade nossa sociedade ela é uma cópia do plano espiritual. Existe uma sociedade muito natural na parte espiritual. É aquela xerox bem ruim. Hã? Nós somos aquela xerox bem ruim. Do lado de lá está bonzinho. Então existe toda uma comunicabilidade, existe uma sociedade que se movimenta através de trabalho, através de existência, através de afetividade, através de comunicabilidade com outros mundos, com outros planos. Existe toda uma complexidade atrás disso aí, que a gente fica fugindo, mas não tem como fugir. É uma necessidade para que nós possamos compreender e lidar com a vida. Uma hora a gente adianta a gente fugir de uma realidade que nós vamos encarar cedo ou tarde. Mas quando a gente encara tarde, Deus sempre é misericordioso e dá uma nova esperança. Mas a oportunidade não vai ser a mesma. A sublimação desse conhecimento, ele é bonito quando nós estamos aqui encarnados. Através desses fatos que não são dados, assim, de bandeja, através dos precursores do espiritismo, do conhecimento das leis de Deus, do conhecimento da lei da Terra, que deixa de mão beijada para a gente se aprofundar nesse conhecimento e ter a realidade para a gente. Saber trabalhar com o todo, com o plano material e com o plano espiritual, que todos nós vamos ter que passar. Aí chegamos lá praticamente cegos da realidade. O que acontece com a gente? Ficamos atordoados, ficamos perturbados, ficamos descontrolados. Uma coisa natural passa por pânico, sem necessidade. Porque a gente não compreendeu, deixou para a última hora, nem para a última hora. Só depois que a gente desencarna, a gente começa a procurar o que fazer, o que nós temos que fazer. Não sabemos fazer nenhuma prece de socorro, que é importante nessas horas. E ficamos à mercê do acaso que não existe. Aprende na tentativa e erro. Hã? Tentativa e erro. Mais erro do que tentativa. Exatamente. Por isso que é importante aprender agora, compreender agora. Porque, na verdade, a passagem da vida terrena, ela é uma conquista de provas para que nós possamos absorver conhecimentos. Mas uma prova a gente não faz com cola. Não tem o mesmo mérito. Quando a gente desencarna, fica muito fácil. Muito fácil. Nós temos
até aonde consultar, e a prova com consulta. Tem várias informações, nossa doutrina aí, nos mostrando a realidade, para que nós possamos passar melhor pela Terra. Mas o que a gente fazemos? Deixamos as obras fechadas, obra fechada é obra morta, não serve para nada, e quando desencarnamos, ficamos perdidos na realidade. Que todo mundo vai passar por isso, cedo ou tarde. E estudar é tão bom, cara, que se você serve para todo mundo. Se você é aquele cara que não tem estudo e você quer aprender alguma coisa nova, o que te custa aprender a religião que você gosta? Ou então, se você é aquela pessoa, aquele camarada que nega tudo, até para negar você tem que estudar o que você está negando, né? E aí vai se esclarecendo também. A gente já está no último parágrafo, Maurício. Vou dar uma lida no último parágrafo. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Tem um pesquisador espírita chamado Severino Celestino. Ele fala sobre esse trecho das bem-aventuranças. Ele tem um livro chamado Analisando as Traduções Bíblicas. E ele mostra que muitas palavras a gente acabou modificando e acabou dando outro significado. Aí ele fala, toda vez que Jesus fala bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, ele usa uma palavra que não significa bem-aventurado, que significa avante, vai em frente. E o outro pedaço, principalmente esse do pobre de espírito, ele fala, Jesus falava muito em alegorias, né? Ele usava muito as coisas que tinha no dia a dia para explicar para as pessoas, que na grande maioria era pescador e fazendeiro, né? Pescador e agricultor. Então, naquela região tinha muito vento, é uma região de muito vento. E quando está ventando, o que a gente vê? As árvores se inclinando, né? E o termo que Jesus usa, eu não sei falar hebraico aqui, mas o termo que ele usa lá para as palavras significa avante aqueles que se inclinam à vontade de Deus. Dá para traduzir dessa forma. Então a gente consegue entender, porque ele fala que ele dá o significado de Deus como o sopro divino, aquele vento que sopra e inclina as árvores, inclina o mato. Então fala dessa submissão, né? Fala que avante aqueles que se inclinam à vontade de Deus, que são submissos à vontade de Deus. Porque se a gente pegar o significado de submisso, a gente, na verdade, nem precisa pegar o significado de submisso, porque é aquele que se inclina mesmo à vontade de Deus. Aquele que aceita as dificuldades da vida, mas sabe que tem uma coisa muito maior lá na frente. Então fica muito mais fácil para a gente quando estuda. E não precisa ser doutrina espírita, pode ser qualquer religião, né? Se você está numa religião que está te fazendo bem, te transformando numa pessoa melhor, você está se inclinando à vontade de Deus. Naquele momento, aquele é o melhor para você. Por isso que a gente tem que desenvolver a humildade, perceber a nossa pequenez, né? Porque é ela que vai dar a capacidade de entrar, vamos dizer, no reino dos céus com mais tranquilidade. Os orgulhosos são prejudicados, né? Ele, vamos dizer assim, ele vai, se não vai pelo amor, vai pela dor. O orgulhoso, ele é vencido através da dor. Porque o que leva à dor é a revolta,
né? É a injustiça, é a incompreensão, é a falta de paciência, a falta de amor, que gera todo um transtorno dentro de nós, nos levando a sofrimento, muitas das vezes, desnecessário. Se a gente busca a humildade como base fundamental da nossa vida, nós vamos adquirir mais facilmente os conhecimentos da vida em termos de matéria, em termos de espírito, que vai acrescentar em nós uma capacidade de absorver conhecimentos com mais facilidade, porque perceberemos a nossa pequenez, perceberemos a nossa dificuldade, né? Para que assim temos bases para buscar novos horizontes. As pessoas ficam na mesmice da vida sem buscar novos horizontes através do orgulho. Não tem a humildade. Trabalha em si a humildade, percebemos que nós somos pequenos, Deus nos dá a oportunidade, nos ama, quer no nosso bem, dá todo o suporte necessário para a gente buscar, para que nós possamos chegar ao reino dos céus com mais tranquilidade, com mais facilidade, percebendo essa naturalidade que é a vida, né? E a humildade é a base fundamental do sentimento para buscar todos os outros, porque ela nos dá a oportunidade de ficar com aquela terra favorecida ao plantio. Esse plantio cresça, não dê apenas folhas, que a folha representa o conhecimento, mas não vai dar frutos maravilhosos e fruto doce, né? Porque muitas das vezes a nossa folha do conhecimento dá fruto amargo que a gente vai ter que comer, mas vai dar fruto doce, fruto do amor, então, aquele Deus perante a nossa vida. Então aquele fruto aguado que não acontece de efeito nenhum. E a gente, Maurício, a gente tem um monte de ferramenta para que ajuda a gente a ser humilde. É só a gente querer usar a nosso favor. Tem a inteligência, o uso da razão, a disciplina, né? E é sempre um passo de cada vez. A gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. O ser humano, ele anda um passo, depois outro. Quem anda 2 passos de cada vez é quando está brincando naquela brincadeira do saco, que sempre acaba caindo, né? É verdade. E nós temos muita dificuldade de buscar esse conhecimento, né? Através da leitura constante, para que nós possamos edificar a nossa fé, porque a nossa fé do Espírito é raciocinada. E para que ela seja raciocinada, nós temos que buscar a nossa base fundamental, que é o nosso Pentateuco, para que nós possamos edificar a nossa fé, edificar a nossa humildade, buscando base, combustível necessário para que nossos atos sejam de amor. E com isso o progresso de nossa alma vai ser constante, vai ser eterno. E o ponto fundamental está nisso tudo, no início de todos nós, na construção do homem, deixando o homem velho para trás. Quem está lá na base sólida, criando aquela terra maravilhosa, é a humildade. Busquemos a humildade como base fundamental de nossa vida, para que possa florescer grandes frutos em nossas plantações e a gente possamos colher, que o primeiro que colhe desses frutos maravilhosos e doces somos nós que construímos esses frutos. É isso. Então a gente está encerrando aqui a nossa roda de conversa, né? Lembrando mais uma vez para a galera curtir lá a nossa página, e lá no Facebook apertar o botãozinho de se inscrever e aquele desenho do sininho, que toda vez que tiver vídeo novo vai receber um aviso. E que a gente possa deixar de ser adubo e virar humus, né? A gente só está como adubo. Que nós possamos criar plantações lindas em nossa terra, cheia de humus e de bons frutos. Não é verdade? Deixar de dar fruto aguado, amargo. Então, já encaminhando para o nosso final, fazer a nossa prece, que a gente possa agradecer a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade, por mais essa roda de conversa,
que tem a possibilidade de chegar a tantas pessoas além da nossa casa espírita. Que possa primeiramente entrar em nossos corações tudo que a gente estudou, tudo que a gente pode buscar, que é tão grande, que a gente saiba ser submissos à vontade de Deus, buscando sempre nos melhorar, não porque queremos ser as melhores pessoas do mundo, mas porque podemos sempre ajudar aquele irmão que está do nosso lado. Obrigado, amigo Jesus, obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.